Começou. Prezados irmãos, uma boa noite a todos. É um prazer imenso estar nessa casa de novo, Centro Espírita Vicente de Paulo, podendo falar alguns minutos com todos vocês a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. O Senhor falou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas, Ele se faria presente. E nós temos essa crença. Nós temos essa crença que os arautos do Cristo, eles estão presentes nas casas cristãs, não é? E hoje nós escolhemos o tema do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É um tema pouco comum falar a respeito da melancolia. No entanto, nesta época de pandemia, nesta época de crise, que o nosso país e vários outros países estão vivendo com maior profundidade, é um tema relevante a ser tocado, porque muita gente às vezes se encontra numa situação de depressão, de angústia, de melancolia. Nós sabemos que muitos estão com dificuldade para o trabalho, muitas empresas, lojas fechando, as escolas, as faculdades estão procurando se adaptar à realidade, não é? Mas vamos ao Evangelho para a gente comentar a respeito do tema propriamente dito. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Vejamos, essa é a mensagem do espírito François de Geneve, recebido em Bordeaux. Esse espírito amigo, prezados irmãos, ele nos conta que, de certa forma, nós estamos presos ao corpo, à matéria mais densa, e que o nosso espírito, por vezes, pode bater uma angústia, uma melancolia, uma nostalgia, que a gente não sabe de onde ela veio. Pode ser que nos pegue de surpresa. É porque o nosso espírito, preso à matéria, no fundo, ele deseja maior liberdade. Não que nós não temos o livre-arbítrio na Terra. Nós temos um livre-arbítrio parcial. Por exemplo, como nós já dissemos na palestra anterior, Kardec nos deu 5 tipos de mundo. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e, por fim, a 5ª tipificação, mundos celestes ou divinos. Quem de nós não gostaria de estar, neste momento,
num mundo feliz, num mundo onde não haja doenças como nós temos aqui, onde não haja criminalidade como nós temos aqui, que não haja o espírito da maldade, por exemplo, em mundos felizes. Nós não estamos nem falando de mundos celestes ou divinos, mas mundos felizes. Então nós temos um livre-arbítrio parcial. Nós às vezes gostaríamos de estar num estágio mais evoluído e gozando de maior liberdade de ação. Talvez seja difícil o que eu vou falar agora para os nossos irmãos entenderem, mas se nós espíritas não trabalharmos com a fé raciocinada que Kardec nos entregou, que nós estamos fazendo aqui. Um dado interessante: quanto mais a matéria ela é etérea, maior liberdade o espírito tem de ação, de pensamento, maior liberdade. A palavra liberdade já enseja muita coisa. E nós estamos reencarnados na Terra, num plano físico, onde a matéria é mais densa. Por isso, existem muitas intempéries aqui, e é por isso que a nossa tipificação de mundo é de provas e expiações. Vejamos, para os espíritos evoluídos, que estão num patamar, em cidades espirituais melhores, quem são os desencarnados? Para nós, são eles. Para eles, somos nós. Porque, querendo ou não, eles estão no futuro. Porque este é o nosso futuro: evoluir. O Livro dos Espíritos fala isso. Fala que a lei, ela é de progresso. Aí alguém pode perguntar: Tiago, mas então se a lei é de progresso, eu estou no meu melhor momento? Nós estamos no nosso melhor momento? Por incrível que pareça, de certa maneira, sim. Pense no pior bandido, entre aspas, aquele malfeitor que cometeu muitas atrocidades, muitas. Ele também estará em seu melhor momento? Sim, prezados irmãos. No seu passado, ele pode ter sido ainda pior. Um espírito mais embrutecido, mais animalizado, mais difícil do que é hoje. Nós vamos tentar ilustrar essa colocação nossa, uma fábula muito bonita de Malbataã, que a minha mãe contava, a Márcia Bacelli, Márcia Queiroz, né? Minha mãe contava essa fábula em suas palestras nas casas espíritas. Nós não lembramos de todos os detalhes, mas o contexto acho que os nossos irmãos podem conseguir pegar. Vários espíritos
há muito tempo estavam sofrendo nas profundezas do abismo. Fizeram por merecer estar em dificuldades, não é? Mas como Deus é misericórdia, é bondade, é amor, chega uma hora que cada um vai ter uma oportunidade de sair daquele lugar. E chegou a oportunidade de determinado homem. Então foram vários espíritos de luz naquele lugar difícil conversar com ele. E chegaram nele e perguntaram assim: olha, você precisa nos ajudar. Você se lembra de algo bom que você fez, que você praticou na sua vida? E esse espírito embrutecido, animalizado, com muita dificuldade, passando por muitas privações, como todos os outros que estavam lá, ele não se recordava de nada de bom que ele tinha feito para alguém. Então os missionários de luz insistiram: por favor, tente, nos ajude. Sabem o que ele lembrou, prezados irmãos? Olha, uma vez eu me lembro que eu ia matar uma aranha, mas eu não a matei, eu a deixei viver. Neste momento, desce um fio de aranha nas profundezas daquele abismo. Este homem se agarra àquele fio que parecia uma corda e começa a escalar para sair daquele poço de miséria e sofrimento. Só o que aconteceu? Todos os outros, vendo aquele fio, aquela corda, e aquele homem buscando sair de lá, o seguiram. E este homem, tocado pelo egoísmo, ou pensando que a corda ia se arrebentar, chutou o de baixo para todos caírem. A corda é minha, o fio de aranha é meu. E foi então, por essa atitude, que o fio se desfez, que a corda rompeu, e tal homem teve que esperar uma nova oportunidade para sair daquele sofrimento. Bem-aventurados os aflitos. Por que desse tema? Porque a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Está lá no item a paciência. Esta colocação. É porque, prezados irmãos, o cadinho da dor, do sofrimento, da dificuldade, ele é necessário ao nosso atual estágio evolutivo. Ah, Tiago, mas não é possível nós sermos felizes? É claro que é possível. O tanto que nos seja possível, no mundo ainda de provas e expiações. Os bens materiais, eles trazem conforto, mas a felicidade
não se compra, ela não está à venda. Tem apenas quem a merece, quem a conquista. Aí alguém pode falar: ah, Tiago, mas eu queria ser infeliz lá em Cancún, na praia, na Europa. Olha, é claro que o conforto ajuda muito, a facilidade material ajuda muito, mas eu quero lembrar aos nossos irmãos que a prova da riqueza, ela é mais difícil do que a prova da pobreza. Por isso Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos disse certa vez que é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Geralmente o pobre, ele sofre, ele sabe o que é sofrer, passar fome, passar necessidade, não ter dinheiro para pagar as contas. Então ele é mais solidário. Isso eu aprendi desde cedo, naquelas campanhas de escola, que a gente batia nas casas para pedir alimentos não perecíveis, por exemplo, para arrecadar, para distribuir para as pessoas. Pasmem, as casas que mais doavam eram as mais simples, as mais humildes. Então esse pessoal, às vezes é mais fácil de ajudar do que uma pessoa de muitas posses. Fica para nossa reflexão, porque a melancolia é um estado de espírito, emocional, psicológico, e que pode se agravar e tornar uma doença séria. Nós aprendemos também, por exemplo, que toda doença tem origem espiritual. O que adoece primeiro é o nosso corpo espiritual, é o nosso perispírito. Então, a não ser um caso de trauma, toda doença age primeiro no nosso perispírito, para depois influenciar a matéria física. E nós entendemos isso há muitos anos atrás, quando eu fui levar minha mãe a Franca. Ela achava que estava com nódulo no seio. E eu não queria levá-la. Meu pai me pediu, eu falei, por que não leva, né? Eu tenho faculdade. Mas a levei a Franca. O lugar chama IMA, Instituto Médico do Além. Quando eu estava lá, estavam construindo um hospital. Tudo de graça. Cheio de ônibus. Muitos ônibus, muitas caravanas. E já que eu estava lá, aparentemente eu não tinha nada. Já que eu estava lá, ia ter que esperar. Eu entrei na fila com ela. E passei pela cirurgia espiritual. Depois, quando a gente retornou, que não é no mesmo dia, me lembro que foi aqui em cima do umbigo e aqui na testa. Senti tudo, mexer por dentro, queridos irmãos, e sem corte. Bom, foi depois disso que eu me interessei a estudar a doutrina dos espíritos, porque confesso aos nossos irmãos, eu já tinha mais de
uns 25 anos, nunca tinha lido um livro do meu pai, e ele já tinha mais de 100 livros publicados. A todos muita paz, muita alegria, e que Jesus nos ampare e nos abençoe.